Aleluia. Aleluia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, queridos irmãos e irmãs, para mais um domingo, mais uma lição a ser estudada. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem como tema Enfrentando Gigantes e Conquistando Vitórias. Estamos no terceiro trimestre do ano de 2020 e iremos estudar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Peguem suas Bíblias, quem tiver revista, pega a revista. E nós vamos estar iniciando a lição de hoje. No nosso texto áureo, ele nos diz: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. A verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Os objetivos da lição: ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise, explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus, mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Os textos de referência se encontram no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17. Iremos ler apenas os versículos 32, 37, 45 e 51. Na introdução, a análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Caminharemos neste sentido, apontando para que Deus espera de nós atitudes movidas por fé para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, palavras, pensamentos ou ações, Senhor. Prepara os nossos corações nesta manhã, para ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo, para aprendermos de Ti nesta manhã, Pai. Nos ajuda a superar, Pai, a termos coragem para enfrentar as crises, os desafios gigantes que se levantam em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Textos de referência. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Tópico 1. Crises que surgem como gigantes. O que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter de seus servos. Para que nós venhamos a entender um pouco, eu vou explicar para vocês como que foi a escolha do rei Saul, como que foi a escolha do rei Davi. Lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8, os israelitas, eles pedem um rei. Samuel havia envelhecido e nomeou seus filhos como líderes de Israel, Joel e Abias. Mas os filhos do profeta Samuel não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel, pedindo um rei. Eles falaram: dá-nos um rei para que nos lidere.
Isso deixou Saul muito triste. Saul não se agradou da forma como que aquele povo foi até ele pedir para que elegesse um rei. Não existia um rei, mas as outras nações tinham um rei. Então o povo de Israel também queria um rei para liderá-los. Então Deus falou com Samuel e Samuel, para que Samuel atendesse a voz do povo em tudo, pois eles não estavam o rejeitando, mas estavam rejeitando ao próprio Deus. Então o povo de Israel não queria que Deus reinasse mais sobre eles. Eles precisavam de um rei. E aí foi escolhido Saul por parte do povo. Saul era moço, era belo e ele sobressaía sobre todo o povo. Saul ele foi escolhido pela aparência, pelo capricho de um povo. Davi foi escolhido como rei por Deus. E Davi era caçula de Jessé, pertencia à tribo de Judá, era treinado para ser pastor de ovelhas, porém corajoso, apto para ir à guerra, tinha boa aparência também. E em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, que vem relatando isso, e no finalzinho do versículo 18 diz: e o Senhor é com ele. Então o Senhor era com Davi, em tudo que Davi fazia. E diante daquela crise que surgiu, o povo pedia um rei, foi escolhido Saul, e diante daquela crise que surgiu na vida do povo de Israel, não é diferente dos nossos dias. Nós temos passado aí recentemente por uma pandemia que tem levado muitas pessoas ao desespero e à depressão. E assim como Davi, ele optou por confiar em Deus, o que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter de seus servos. Então, todos os dias, nós enfrentamos gigantes nas nossas vidas, mas temos que fazer como Davi, colocar a nossa confiança em Deus. Subtópico 1.1. Conheça o Deus que você serve. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Então, queridos, num dia como outro qualquer, sem saber o que poderia lhe acontecer, Davi é comissionado por seu pai para levar uma refeição para seus irmãos que estariam no Vale do Carvalho. Estavam sendo afrontados pelos filisteus e pelo gigante Golias. Isso está relatado lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Mas ninguém ousava enfrentar tão exímio guerreiro, nem o experiente rei de Israel, nem ele mesmo, nem o próprio Saul enfrentava o rei de Israel, porque o povo de Israel, naquela época, entre as nações desse período, era selecionado um guerreiro de cada lado, que participaria de um duelo com o representante de outra nação. Então, naquela situação ali, quem deveria lutar era o próprio Saul. Ele que era o representante do exército de Israel. Mas ao depender de si mesmo e não de Deus, Saul abriu mão da oportunidade de conseguir a vitória. Está relatado lá em 1 Samuel 13. Mas Davi, o pastor, aceitou o desafio de Golias. Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E Davi, naquele momento, ele colocou toda a sua força, toda a sua fé em Deus. Quando Davi chegou ao vale de Elá e depara-se com aquela cena horrorizante, Davi ele resolveu dar um passo em sua vida. Ele resolveu enfrentar Golias em o nome do Senhor dos Exércitos. Ali, para o povo de Israel, faltava coragem, mas
uma coisa é certa: a unção de Deus nos leva a fazer coisas que jamais seríamos capazes de raciocinar antes de fazê-las. Golias, ele tinha tudo que geralmente impressiona e intimida, mas Davi revela que a aparência nada significa quando vemos Deus como o maior de todos. Então Davi, ao enfrentar aquele gigante, Davi olhou para Deus e o gigante ficou pequeno diante de Davi. Então Davi, ele jamais olhou para Golias como um gigante. Diz a palavra do Senhor que ele olhou Golias como um incircunciso filisteu, um homem que estava afrontando não só o povo de Israel, mas principalmente o Senhor dos Exércitos. Então Davi, corajoso, decidiu enfrentar aquele gigante. Nós também, queridos, devemos enfrentar os gigantes que se levantam contra nós todos os dias. Gigantes que se levantam para tentar nos afrontar, para tirar a nossa fé, para tentar nos afastar da presença de Deus, para tentar nos intimidar. Muitos ali olharam para o gigante e temeram. Davi olhou para Deus, confiou em Deus e venceu. Que nós também possamos vencer em o nome do Senhor Jesus. Subtópico 1.2. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi, ele imputa as suas vitórias sobre o leão e o urso, não em sua força ou estratégia, mas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele conhecia de perto, queridos, a fidelidade do Senhor. Além das frágeis armas que carregava, ele tinha experiências passadas e não se desprendeu da fé. Ele manteve-se na dependência do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diante daquela situação, Davi, ele possuía uma fé inabalável em Deus, a qual o movia no enfrentamento de tantos desafios. Então, a fé de Davi era uma fé que o movia. É a fé que o movia em um Deus que tudo pode. Davi tivera muitas experiências penosas, mas ele saíra-se vitorioso em preservar o rebanho do seu pai da ferocidade das bestas feras. Agora ele assegura a Saul que poderia proteger o rebanho de Deus da ameaça deste filisteu incircunciso. Fé nos acontecimentos do passado desperta-nos a coragem para confiar no poder de Deus a fim de resolver as crises do presente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nunca devemos perder a fé. Nunca devemos questionar, porque muitas vezes Deus ele nos permite nós passarmos por alguma situação para que nós estejamos preparados para enfrentar problemas lá na frente. Ele está nos preparando, o Senhor está nos lapidando, para que nós, quando chegarmos na situação presente, nós sabermos como lidar. Então, não desanime diante dos enfrentamentos, diante das situações difíceis, porque o Senhor, assim como Ele deu estratégia para Davi, o Senhor também vai nos dar estratégia para nós vencermos as nossas lutas. Subtópico 1.3. Deus não decepciona os que nele confiam. Deus se agrada dos que se aproximam dele com fé e recompensa os que o buscam. Diante daquela situação, a história de Davi nos apresenta o cenário de que gigantes se levantariam sobre a sua vida, mas o Senhor estava com ele. Em diversas batalhas e em muitos enfrentamentos, o Senhor viu que Davi depositava sua confiança em Deus. A sua confiança era colocada em Deus. No Salmo 118, versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Louvado seja o nome do Senhor. Saul, como um exímio soldado, acostumado com as batalhas, ele tenta vestir a armadura dele
e colocar também o seu capacete de bronze em Davi para lhe proteger. Porém, ele não obteve sucesso. Davi, ele tirou aquele capacete, tirou aquela armadura, porque aquele peso que estava sobre ele lhe impedia de caminhar. Então, Davi, ele retira tudo e vai enfrentar os gigantes com as armas que o Senhor tem colocado na mão dele. Nós, queridos, estamos sempre tentando colocar nossa armadura em alguém ou vestir alguém com a nossa armadura. Infelizmente, ainda não descobrimos que não precisamos copiar ideias de outras pessoas, porque temos um Deus revelador, um Deus que é capaz de nos dar armas poderosas, que por muitas vezes são surpreendentes. E Davi fez isso, Davi vestiu-se das armaduras de Deus, Davi revestiu-se de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. Vencendo o medo paralisante. Os israelitas tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. Diante de tantas situações, irmãos, com a chegada desta pandemia, surgiram outros problemas, como depressão, crises de ansiedade, dores de cabeça, problemas emocionais, crises financeiras, entre outros. Naquele momento, assim como na nossa vida a crise chegou, lá em Israel a crise havia chegado também para o povo de Israel naquela época. E o que eles fizeram? Eles fizeram como muitos estão fazendo hoje em dia. Eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. A palavra do Senhor, ela nos ensina que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O medo, muitas vezes, ele nos impede de prosseguir, o medo nos impede de avançar. Se nós colocarmos nossa força em nós mesmos, nós iremos fracassar. Mas se em Deus, aí sim iremos vencer. Mas para vencermos, precisamos enfrentar os nossos medos. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2.1. O medo destrói sonhos. O desespero nos tira as motivações e a esperança. Ao chegar ao local onde seus irmãos estavam, Davi observa o alvoroço e se inteira a respeito do que está acontecendo, e por um momento esquece o que veio fazer e entra na briga. Ele também vê o gigante, mas vê Deus com nitidez ainda maior. Observe o grito de guerra de Davi. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Tá? Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto todos viam Golias e o exército filisteu, Davi via Deus e seu poderoso exército de aliados. Davi estava acompanhado de um exército poderoso e invisível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2.2. O diabo tentará te intimidar diante da crise. Aleluias. Davi ignora a afronta de seu irmão e faz o que era preciso. Temos assistido a acalorados debates a respeito sobre o que fazer na hora da crise. E você, o que faz diante da crise? Pensou em morrer? Achou que seria contaminado por algum vírus? Preparou-se financeiramente para esta hora? Várias são as interrogações a serem feitas, não acha? Provavelmente alguém deve ter lhe dito, não perca a fé. Contudo, outros serão usados pelo inimigo para fazer você desistir. Conforme comentado por Brodman sobre a reação de Eliabe, ele considerou Davi presunçoso ao tentar subir acima do lugar que lhe cabia na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Davi alegou inocência e perguntou para seu irmão: que mal havia em falar?
Está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28 e 29. Temos que ter a certeza de que há um ser indignado por você ter escolhido a santificação, por você ter escolhido viver a vontade de Deus. O inferno, amados, estava revoltado por Davi estar pronto para defender sua nação. E não era qualquer nação, não. Era a nação de Israel, uma terra amada e protegida por Deus. Então Davi ele ignora a afronta de seu irmão e faz o que era preciso fazer. Davi, irmãos, ele nunca deixou de lutar. Davi sempre se agarrava em Deus e nas promessas que Deus lhe tinha feito. Então, nós devemos nos agarrar nas promessas que Deus nos fez, porque Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Não perca a fé, não saia do foco por causa de palavras, por causa de pessoas que estão tentando te colocar para baixo, pessoas que estão tentando te diminuir, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer. Isso tudo é mentira de Satanás. Mas se você estiver firme na presença do Senhor, em obediência, fazendo a vontade do Senhor, não perdendo a sua fé, não perdendo a sua vontade de seguir à frente, Deus, Ele lhe garante a vitória. Subtópico 2.3. Nas batalhas, não perca o foco. Momentos de crise, de agitação, precisamos ser cautelosos com conversas, com informações e com sugestões. No Salmo de número 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos ocuparmos ou nos distrairmos com debates, com discussões que não acrescentarão nada nos momentos que estivermos passando por dificuldades. Então, queridos, nós precisamos vigiar, não abrir brechas e nem dar legalidade ao inimigo. Precisamos entender que muitas vezes o nosso sofrimento, o nosso enfraquecimento é por causa das pessoas invejosas, pessoas que estão ao nosso lado, nos desencorajando a desistirmos de nossos sonhos. Então, existem situações que vão surgir para tentar te desanimar, muitas vezes até dentro da sua própria família, até mesmo, é estranho falar isso, irmão, mas até mesmo dentro da própria igreja, dos nossos próprios irmãos em Cristo. Às vezes tem pessoas tentando nos desanimar, nos fazer desistir da nossa caminhada. Mas os nossos olhos devem estar focados em Deus. Tópico 3. Vencendo gigantes. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhares sobre as circunstâncias ou adversidades. É nessa hora que nos sentimos sem força para lutarmos. Contudo, se na hora da crise tivermos pessoas corajosas ao nosso lado, elas vão nos motivar a não desistirmos. O exército de Israel estava acovardado diante dos gigantes. No entanto, ao ver a cabeça do gigante na mão do jovem Davi, acreditou que a vitória era possível. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos focar os nossos olhos em Deus e não para as situações que estão ao nosso redor. Subtópico 3.1. Davi tinha consciência da realidade. Quando nos referimos a gigantes, estamos usando uma simbologia para ilustrar as adversidades que atravessamos em nossas vidas. Como Davi, precisamos ter consciência da realidade da situação. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. Fé não é sinônimo de ignorância, consciência, mas com fé e coragem, pois Deus é pelos seus. Romanos capítulo 8, versículo 31. Aliás, Golias é um desenho de Satanás, que nos afronta todos os dias. Assim como Davi, precisamos ter coragem e fé para encararmos os gigantes que surgirem para afrontar o exército do Deus vivo.
Aprendemos com Davi que a fé não dá ouvidos à covardia, mas ouve a voz de Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 8. O bispo Abne Ferreira, ele faz um comentário que diz assim: olhando com lentes naturais, em quem você apostaria? Não havia ninguém que acreditasse em Davi, nem mesmo os israelitas, mas Davi não precisava do apoio de ninguém, a não ser de Deus. Então ele encara o gigante e não se intimida, mas antes faz uma coisa interessante. Vai até o ribeiro, escolhe 5 seixos, pedras, das quais usa apenas uma para bater os gigantes. Onde Davi encontrou arma para vencer Golias? No ribeiro, símbolo do Espírito Santo. Em ribeiro não se mergulha, ajoelha-se ou se curva. Isso significa que para cada batalha de nossa vida, um gesto de humildade e reverência diante do Espírito Santo nos levará a grandes feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, queridos, quanto mais ele ia para cima daqueles gigantes, ele se lembrava do tamanho do Deus dele, do quanto Deus ele era poderoso. Davi não levou nenhum mérito por duelar com aquele gigante. Davi não se sentiu, eu sou o tal. Não, Davi, ele se curvou diante da presença do Deus vivo. Em ribeiro não se mergulha, se ajoelha. Então, quanto mais a gente descer diante da presença do Senhor, mais Ele vai nos exaltar. Não precisa que pessoas venham nos exaltar, não precisamos de elogio para que venhamos nos sentir poderosos, não. Todo mérito, todo poder pertence a Deus. Por quê? Porque sem Deus, queridos, nós não somos ninguém. Se Davi fizesse como Saul, confiando nas suas próprias forças, ele certamente teria sido derrotado por Golias. Então, a nossa confiança deve estar totalmente na dependência de Deus. Subtópico 3.2. Davi venceu, pois teve atitude. Davi não ficou olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi nos faz ver que quando estamos com a nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos faz temer. Todas as crises, pandemias, guerras serão superadas diante das piores situações. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Então, sobre este prisma, somos levados a termos a certeza de que Deus é poderoso sobre qualquer gigante. Diante de qualquer gigante, tenha certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. Aleluia. Davi, ao medir os desafios, ele conseguiu enxergar Golias pela perspectiva correta. O gigante é mera criatura. O Senhor é Deus. Subtópico 3.3. Davi venceu porque confiou em Deus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. 1 Samuel 17, 47. Entretanto, aquela batalha não era de Davi, mas sim do Senhor. Foi isto que Davi disse quando estava indo para a batalha diante de Golias. Após ele se recusar a usar a armadura com que não estava habituado, ele escolheu 5 pedras lisas, e tinha sua tiradeira na mão. O rapaz, seguro de si, lançou-se ao desafio com sua leveza, com sua rapidez de movimento, contra o escárnio e o orgulho do filisteu, com a seguinte convicção: pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia. Enquanto todos viam Golias, Davi via Deus. Davi aparece falando sobre Deus. Os soldados nada mencionaram sobre ele. Os irmãos nunca falaram o seu nome, mas Davi entra em cena e levanta a questão do Deus vivo. Ele faz o mesmo com o rei Saul. Não joga a conversa fora,
Não fica falando sobre a batalha ou fazendo perguntas sobre as chances de vitória. Ele traz somente um recado de Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Ali, queridos, Davi deu testemunho. Ele se colocou e Deus garantiu a vitória. Deus foi o suficiente para Davi vencer aquele gigante. Então, diante de qualquer gigante, é preciso ter a certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. E Davi, ele pôde testemunhar para o povo de Israel e para o gigante filisteu, para os soldados filisteus, que existia um Deus todo-poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que diante das nossas lutas, que diante das nossas dificuldades, dos nossos enfrentamentos, nós venhamos a continuar tendo fé no Deus ao qual nós servimos. Porque todas as lutas, todas as batalhas servirão para testemunho de que existe um Deus sobre as nossas vidas. Aqui, queridos, eu termino concluindo esta lição de hoje. Dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi sua confiança exclusiva no Deus de Israel. Então não devemos desperdiçar as oportunidades dadas por Deus. Queridos, fiquem com Deus, tenham um domingo abençoado e até a próxima lição, que vai ter como título Usando a Fé Diante dos Confrontos. Será a lição de número 6 do dia 9 de agosto de 2020. Tenham um dia abençoado para a glória de Deus. Vamos declarar essa canção para que todos saibam em quem nós cremos. Aleluias. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais. Ele não vai falhar na tua vida, querido. Oh, aleluia. Se você crê, cante, meu amado. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Sabe o que você vai fazer? Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei o que Ele virá. Então levante a tua mão, declare. Posso estar no deserto ou passando no
veja Deus agir em meus posso estar no deserto, posso estar no deserto, vou passando no vale, mesmo assim, oh, Deus me guiará, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé, pois Deus não falhará. Posso estar no deserto, vou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa, oh, minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais. Diga, Deus não falhará jamais. Deus não falhará jamais. Diga isso, querido. Diga, Deus não falhará jamais. Deus. Se você pode, levante as suas mãos. Diga isso para que todos saibam. Deus não falhará.